Boa noite. Aqui estamos mais uma vez, e antes de entrarmos efetivamente no que temos programado para agora, eu convido você a baixar sua cabeça mais uma vez, e nós vamos orar pedindo o direcionamento do Senhor, pedindo do Senhor a sabedoria, que Ele abra os nossos olhos, nosso entendimento, para compreendermos um pouco mais do que a palavra de Deus diz e como se ela aplica a nós, ok? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, continua fazendo, e aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor fará. Nós recebemos isso, ó Deus, crendo no Teu santo caráter, sábio, amoroso, bondoso, sabendo, ó Deus, que o Senhor não nos coloca em circunstâncias, não nos coloca, ó Deus, em situações, sem nos dar a esperança e sem tornar possível, ó Deus, trabalhar em nosso caráter, a imagem de Cristo, e nos tornar úteis, ó Deus, no trabalho e serviço a Cristo. Que isso fique impresso em nossos corações, conforme nós caminhamos, ó Deus, para compreender o processo de maturidade que o Senhor projetou para cada um de nós e para todos nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Maturidade espiritual. O que nós já vimos ontem? Nós não vamos fazer uma revisão completa do que nós já vimos ontem, mas alguns pontos importantes que eu acredito que nos ajuda a aquecer os motores para ver como que nós podemos adquirir esta maturidade espiritual. Ontem nós trouxemos uma definição simples, não exaustiva, mas simples, sobre maturidade. O desenvolvimento do caráter e comportamentos semelhantes aos de Cristo, através da renovação da mente e de uma fé testada. Semelhança com Cristo é o objetivo e o modelo da maturidade espiritual, ok? Então, maturidade, as marcas da maturidade nos apontam para a pessoa de Cristo. Nós hoje já sabemos disso, porque ontem nós vimos o panorama da história e como tudo culmina em Cristo. Sabemos do que Deus está fazendo ao longo da história, como tudo coopera para a sua glória e culmina na pessoa de Cristo Jesus, nos ajuda a entender onde que o processo de maturidade se encaixa. Ou seja, a pessoa de Cristo é o objetivo da maturidade. Como o apóstolo Paulo, que labutava para ver Cristo forjado em cada um daqueles a qual ele ministrava, assim estamos nós, querendo crescer a maturidade no conhecimento de Cristo. À minha esquerda e à sua direita tem Efésios 4,13. E em Efésios 4,13 chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade tem a ver com o caráter de Cristo. Assim Deus é glorificado. Isso foi o que nós vimos ontem, maturidade espiritual e a grande história, que traz para nós algumas implicações imediatas. Eu não sei o quanto que foi, talvez, eu sei que ontem eu excedi um pouco no tempo, okay? Não espero fazer isso de novo, ok? Mas independente disso, eu não sei o quanto que o panorama da história, aquilo que Deus está fazendo ao longo da maturidade, começa a ligar alguns pontos. Por exemplo, vamos pensar em termos de implicações. Ser maduro não é definido pela sociedade ou comunidade. Sociedade no sentido mais amplo. A sociedade tem uma visão sobre o que significa ser maduro. Ela tem algumas expectativas sobre pessoas no seu curso de vida, mas ser maduro espiritualmente não é definido pelo que a sociedade pensa ou deixa de pensar. Em dias como nossos, turbulentos, glória a Deus por isso. O senso comum não nos define. O senso comum não só para a grande sociedade, como a nossa comunidade. Cada um de nós pertence a comunidades diferentes. Nós estamos vendo pessoas de Salvador, Campinas, São José dos Campos, Recife. Cada um pertence a uma comunidade com expectativas sobre maturidade, sim ou não? Okay? Então, dependendo do que a sua comunidade pensa, o próximo passo no seu curso de vida, e aí nós nos pressionamos, talvez eu não seja maduro porque eu não estou atendendo às expectativas. Saber onde maturidade se encontra no grande história nos ajuda a entender que o que define maturidade não é nossa sociedade, não é nossa comunidade, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz e avalia se de fato eu sou ou não maduro. A liberdade, amém? Isso é fascinante, porque eu não preciso viver as expectativas da sociedade sobre mim, sobre a minha pessoa, mas viver sim sobre o que diz e ensina a palavra de Deus. Saber um pouco mais do que a palavra de Deus nos diz na grande história, aplicado aonde a maturidade se encaixa, nos ajuda a entender que
Ser maduro não depende do meu estado civil. Há uma expectativa que a nossa sociedade impõe de que você nasceu, você cresceu, e aí sempre há perguntas para o próximo estágio, correto? No curso comum da vida, a pergunta para o próximo estágio. E aí, quando é que você vai namorar? Namorou? E aí, que horas que você vai noivar? Noivou? Que horas que você vai casar? E parece que quando nos perdemos nesse processo, há uma expectativa, há um vazio, parece que eu não atingi o clímax da minha humanidade. Parece que eu nunca vou atingir a minha maturidade como pessoa. Entender maturidade na grande história nos ajuda a entender que não tem a ver com o seu estado civil, se mudou ou não. Tem a ver com o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E talvez isso se perca um pouco no nosso diálogo, porque imagem e semelhança era antes espalhada por meio exclusivo da procriação. Como que eu vou fazer parte desse projeto de Deus? Como singular eu não estou procriando. Mas Deus expande o seu plano. Nós já sabemos disso porque ontem nós lançamos a base de que à luz do que diz a palavra de Deus sobre imagem e semelhança espalhando por meio do no globo terrestre, por meio não mais da procriação, mas por meio do discipulado. Independente do seu estado civil, eu e você podemos discipular. O nosso processo de maturidade não encontra um obstáculo no meu estado civil, muito pelo contrário, ele se torna então a circunstância onde eu desempenho a minha utilidade, o meu serviço, cresço em maturidade e assim imprimo na vida de pessoas Cristo Jesus, independente do meu estado civil. Saber o lugar da maturidade na grande história tem mais uma implicação importante. Ser maduro não é determinado pelo meu passado. Nós carregamos talvez culpas, cicatrizes enormes. E então achamos que isso é um empecilho para me tornar maduro. Maturidade não é comprometida por efeitos de um pecado passado, cometido por mim ou contra mim, mas garantido por aquilo que Cristo fez por mim. Irmãos, algumas histórias nos machucam, algumas histórias doem. E vamos ser bem honestos, algumas você nunca vai esquecer. De pecados que cometeu ou de pecados que cometeram contra você. E eu vou falar algo não de uma forma irônica, mas real. Você só vai esquecer se é cometido por Alzheimer. Sim ou não? Algumas coisas têm marcas profundas. Eu não vou esquecer. Mas tem formas diferentes de lembrarmos. Porque algumas cicatrizes são indeléveis. Inclusive as nas mãos de Cristo. Mas elas têm um significado diferente, não tem? Quando Tomé apalpou as mãos de Cristo e viu aquelas marcas, elas tinham um significado diferente. Elas nos lembram de uma dor que o nosso Salvador sofreu? Sim, mas sofreu por quem? Por mim, por você. É uma escolha sua de como você lembra as marcas do seu passado. Ao longo de todo o processo do que Deus está fazendo, ao longo da história, eu quero lhe encorajá-lo a ver as marcas de um Deus soberano, sábio e amoroso, colocando você exatamente onde Ele pretende usá-lo, usá-la. Nós precisamos saber o que Deus está fazendo ao longo da história, que transcende a minha pequena história. Porque quando eu me fecho na minha história, eu me fecho para as possibilidades de como Deus quer fazer a história. Maturidade espiritual e a grande história. Lança então o fundamento para entendermos mais uma vez como que ela é adquirida. Como que nós adquirimos então essa maturidade? E aqui que talvez fique um pouco, talvez óbvio demais. Mas eu sou fã de coisas óbvias. Nós esquecemos o básico. Nós esquecemos o óbvio. Nós precisamos ser encorajados no óbvio. Lembrarmos mais uma vez do que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, de como Ele nos dá uma nova identidade, que independe do meu sobrenome, independente da minha circunstância, independente do meu estado civil, independente do meu passado, independente do que fizeram contra mim ou contra quem eu fiz. Cristo é tudo em nós. E é aí que começa a nossa jornada de maturidade na circunstância singular de cada um de nós. Maturidade espiritual adquirida, ela começa por meio de uma proclamação única. E eu quero explicar
O que eu quero dizer com isso? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27. Maturidade espiritual adquirida, ela se baseia numa proclamação única, numa proclamação singular. Eu ia colocar singular no PowerPoint, mas eu não queria gerar confusão com o nome da nossa conferência, ok? Mas singular no sentido de ser único, exclusivo. Há algo que iniciou-se no ministério apostólico, no ministério profético, que não se repete mais, e que dá para nós pistas de como nós adquirimos essa maturidade, que nós já sabemos que está em Cristo. Mas note o que Deus está fazendo ao longo da história mais uma vez. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo se regozija, o apóstolo Paulo se alegra nos seus sofrimentos. Sofrimentos em favor daqueles que o leem, os colossenses. E aqui ele diz algo curioso, porque ele está preenchendo as aflições que resta de Cristo Jesus, o que resta das aflições de Cristo. E aí a gente fica se perguntando, puxa, mas o que faltou para Cristo completar? Que agora o apóstolo Paulo vem de rabeira e ele vai completar isso, ok? Não é nesse sentido, não é no sentido de que a obra de Cristo é incompleta, mas no sentido de que o apóstolo Paulo, ele é o braço, ele é a extensão do ministério de Cristo. Uma vez que Cristo é assunto aos céus, ele deixa a sua presença por meio do seu Santo Espírito, usando pessoas singulares no seu ministério, como o apóstolo Paulo, para dar cabo ao restante do seu ministério, a continuidade do seu ministério. A favor de quem? Da igreja. O apóstolo Paulo, então, é extremamente contente por ser um braço terreno do ministério de Cristo na terra. E por ser um braço do ministério de Cristo na terra, é de se esperar que o apóstolo Paulo se identifique com os sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, isso não tem a ver com ser singular ou não. Isso tem a ver com o cristianismo básico. Se nós vamos servir a Cristo Jesus, se nós vamos seguir o Mestre crucificado, se nós vamos seguir o Mestre zombado, se nós vamos seguir o Cristo injustiçado, espere o caminho do Mestre. E qual é o caminho do Mestre? Injustiças, zombaria. Aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. E permanecer firme, então, essa estabilidade espiritual, que é uma marca de maturidade, nos faz esperar aquilo que Cristo também recebeu e aquilo que o apóstolo Paulo conheceu. Aliás, o seu chamado inicial tinha claramente esse objetivo. Eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Há um aspecto singular do apóstolo Paulo aqui, sim, mas é um aspecto que nos é comum. Todos aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos e irmãs, consolo para nossa alma, no sentido de encontrar alguém que tem uma empatia, que tem simpatia com o que eu sinto, o que acontece no profundo da minha alma, tem a ver com o conhecimento de Cristo. Cristo sabe o que é ter má fama. Cristo sabe o que é ter sua reputação arranhada de forma injusta. Cristo sabe o que é ser perseguido. Cristo sabe o que é ser abandonado. Senhor, Senhor, por quê? Me desamparaste. E é nele então que nós encontramos alguém que entende. Quando nos sentimos totalmente abandonados e parece que ninguém entende, tem alguém que entende no nível de experiência, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. E quando nós experimentamos a comunhão com seus sofrimentos, nós experimentamos comunhão com Cristo Jesus, ganhamos o conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos abre a porta para entender sofrimento, de que é um caminho para conhecer Cristo Jesus. Cristo Jesus.
A grande questão é se nós estamos olhando para Ele ou não. Se nós estamos olhando para a grande história que Ele está fazendo. Se as minhas preocupações e a minha agenda correspondem a dele. Ou se ainda permaneço fechado no meu mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 11, nós não vamos lá, nós vamos abrir na outra passagem de 2 Coríntios, mas é o apóstolo Paulo descrevendo muitos dos seus sofrimentos. Aliás, a lista de Paulo em seu sofrimento é algo de nos envergonhar, ok? De nos envergonhar. Se sofrimento tem nível, esse cara atingiu o nível máximo, ok? Atingiu o nível máximo. Realmente, o apóstolo Paulo tem uma carreira de sofrência, de sofrimento, da inveja ou alívio, não sei que perspectiva que a gente vai olhar isso, ok? Mas dá uma olhadinha em 2 Coríntios capítulo 1. A razão pela qual, inclusive, o apóstolo Paulo entende que passa por sofrimento. E isso tem a ver com um tema que nós vamos explorar um pouco melhor amanhã, no exercício da nossa maturidade, que tem a ver com serviço, ok? Ao invés de simplesmente olharmos para a nossa história, para a nossa condição, ó vida, ó céus, mas entendemos o que o Senhor está fazendo, porque ao ministrar sofrimento na vida de cada um de nós, Deus está aumentando a nossa utilidade. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Trocando em miúdos, nós somos angustiados, nós sofremos para sermos consolados. E com o consolo que eu recebo, eu consolo os angustiados. Quando Deus ministra sofrimento na vida de cada um de nós, nas circunstâncias onde nós nos encontramos, é porque Ele está aumentando nossa utilidade. O apóstolo Paulo entende isso e se regozija nos sofrimentos de Cristo, que Ele cumpre na terra, porque Ele vê o que Deus está fazendo. Eu estou sofrendo absurdos por causa de você, Colossenses, mas o que Deus está fazendo é me tornando útil, porque quando eu sofro e me identifico com Cristo, eu proclamo uma mensagem que lhe leva a Cristo. O que Deus está fazendo com você? O que Deus já fez em você? Em lágrimas que escorreram, em noites mal dormidas, quando olhamos para o nosso Senhor e Salvador, nós vemos que Ele está me equipando para consolar os que também choram. Mas eu não faço isso se eu estou vendo apenas a minha história e não a grande história. Vamos olhar a grande história. Porque todas as coisas apontam para Cristo Jesus. Todas as coisas apontam para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 24, se regozija nisso. Ele entende. Ele entende a razão pela qual ele sofre e que tinha um grande valor didático no seu ministério ao corpo de Cristo. Agora, óbvio, ele foi consolado. Para usarmos nosso sofrimento numa utilidade maior no corpo de Cristo, eu preciso aprender a sofrer bem. Isso não é masoquismo, mas é recebermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Você não vai se tornar mais útil se você ainda está resistindo ao que o Senhor tem para você hoje. E o que Ele tem? Hoje, um estado civil singular, talvez memórias de um passado que você gostaria de nunca ter tido, mas que Deus permitiu, porque Ele quer aumentar sua utilidade. Há um enorme potencial num grupo como esse, porque há uma enorme necessidade de um grupo como esse, de ouvir mais de Cristo, da satisfação em Cristo e do que Deus está fazendo ao longo da história.
Não podemos perder isso de vista. O apóstolo Paulo tinha um ministério único, que é tornar um mistério revelado. No versículo 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse cumprimento da palavra de Deus se dá em Cristo. Fascinante isso. Okay? Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, pessoalmente tem sido uma passagem de enormes desafios, e eu diria que é quase reinventando tudo que eu entendia como pregação da palavra de Deus, como ensino da palavra de Deus. O texto se dá no contexto em que Jesus Cristo ressurreto caminha com discípulos em Emaús, no começo do capítulo 24, depois já com os discípulos, ele explica algo importante. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos dei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em quem seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e o versículo 49 segue. Mas o ponto é, Moisés, profetas, salmos, as três grandes divisões da Bíblia hebraica, os salmos, os escritos, contempla também outras coisas, é um representante dos escritos, apontam para Cristo Jesus. Havia um mistério que os discípulos mesmos ainda não tinham entendido, e aí vem Jesus e diz, vocês não entenderam ainda? Tudo aponta para mim. Tudo aponta para mim. A Bíblia inteira tem um tema, Cristo Jesus. Ele é a revelação de Deus para nós vimos ontem, o representante perfeito. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus se torna conhecido em Jesus. Nos apontando que o que deve ocupar a nossa busca é conhecer a Cristo. Qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido o seu objetivo? E essa é uma pergunta que eu sei que pode atingir vários níveis. Talvez no campo profissional você tenha alguns objetivos, talvez no seu ministério dentro da igreja você tenha alguns objetivos, mas eu estou dizendo o seu objetivo maior. O seu objetivo maior. Qual é o seu objetivo maior? Porque as pistas que nós temos, tanto da vida e ministério do apóstolo Paulo, como de todas as escrituras, deve ser conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. E é nesse sentido que ele usa todas as coisas para o nosso bem. Porque ele sabe o que você realmente precisa. Sabe o que você realmente precisa? Mais do que tudo o que você possa imaginar. Conhecer a Cristo. Então ele trabalha todas as coisas para que a gente conheça Cristo. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O cumprimento da palavra está em Jesus Cristo. O clímax da revelação divina. A revelação de Deus encontra seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, e esse mistério agora foi revelado por meio da singularidade do ministério apostólico, e nesse caso especial, Paulo. O que Paulo descreve para nós nos versículos 24 a 27 é único ao seu ministério. Isso não se repete mais. Não tem por aí, de uma forma legítima e autêntica, alguém trazendo para nós revelações de mistérios ocultos dos séculos e séculos. Isso é singular ao ministério apostólico. Então o que ele está exercitando aqui é que essa maturidade que culmina em Cristo Jesus foi proclamada para nós de uma maneira única por meio da doutrina dos apóstolos. Era isso que a igreja primitiva então entende e persevera. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos revelava quem? O mistério. Quem é o mistério? Cristo Jesus. Nós adquirimos maturidade espiritual, a plenitude de Cristo, por meio da proclamação singular dos apóstolos, que trouxeram para nós e revelaram para nós os mistérios do Evangelho. Olha o que Deus está arquitetando ao longo da história.
Ao longo da história, Deus sempre separou homens que fossem seus porta-vozes e que tornassem conhecido a sua palavra. Ele assim fez com Moisés, ele assim fez com os profetas, ele assim fez com os apóstolos, que revelaram para nós um mistério, sem o qual nós não poderíamos ter conhecido. Você não saberia que o ponto da história é Cristo, se não houvesse a revelação desse mistério por meio dos apóstolos. Um ministério singular, que traz para nós e aponta para nós como nós adquirimos maturidade. Nós adquirimos maturidade por meio da doutrina dos apóstolos, que foi por nós revelada por meio de apóstolos e profetas, Cristo Jesus. Ele é pedra angular. É por isso que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 2, eu amo essa metáfora, né? De um edifício. O que é a igreja? É um edifício. É um edifício construído na pedra angular, Cristo Jesus, e cujos fundamentos são apóstolos e profetas. O que os fundamentos fazem? Revelam a pedra angular, para que depois pastores, mestres e evangelistas venham atrás repetindo aquilo que os apóstolos já falaram, porque eu não sei se isso vai te decepcionar ou não, mas como pastor eu não tenho nenhuma mensagem original, só aquilo que os apóstolos já falaram. Oxe, eu pensei que eu ia vir aqui receber um negócio novo, né? Desculpa te decepcionar. Mas o nosso trabalho é reverberar, é trazer de volta, é ruminar naquilo que os apóstolos falaram e tornar conhecido Cristo. Porque tudo aquilo que eu vou conhecer de Cristo foi o que foi revelado de Gênesis a Apocalipse. Entre aquilo que nós articulamos de suficiência das Escrituras, a palavra de Deus, que tem tudo o que eu preciso saber hoje sobre quem Cristo é. Não tem tudo o que Cristo é. Tem coisas que não nos foram reveladas. O apóstolo Paulo deu uma palhinha, umas dicas. Eu fui lá, vi umas coisas, mas eu não posso dizer. Tem mais, Paulo? Tem muito mais. Quanto tempo demora para conhecer o ser eterno? Só a eternidade. Então para e pensa. Não é uma alegria quando nós conhecemos algo novo de Cristo? Tem algumas lições que nós aprendemos com Jesus, debaixo de lágrimas, não foi? Para e pensa, os momentos que você mais sofreu, os momentos em que você de joelhos buscou o Senhor, não estavam paralelamente, coincidentemente com os momentos que você mais aprendeu de quem Cristo é? E que depois que a dor passou, você olha para trás e fala assim, eu nunca vou querer passar aquilo de novo, mas eu não troco por nada o que eu aprendi por meio daquilo lá. Sim ou não? E a eternidade vai ser apenas a alegria de conhecer a Deus, sem lágrimas, sem a dor que o pecado causa. É por isso que se chama céu. Céu, nós vamos encontrar descanso para nossa alma. Seremos como Cristo é. E nós vamos desfrutar do conhecimento de Deus. Mas o caminho para conhecer a Deus começa então em receber essa mensagem revelada pelos apóstolos, uma mensagem singular em que Ele torna conhecido Cristo Jesus para nós. E a gente olha e fala assim, mas Paulo, e o que eu faço com essas coisas, não é? Deus, de novo, se revelou por meio do glorioso mistério que é Cristo, nossa esperança de glória. Então a maturidade espiritual adquirida na proclamação do Evangelho foi uma revelação única na história de Cristo. E o que nós fazemos quando chega até nós essa mensagem proclamada de maneira singular? O apóstolo Paulo muda um pouco o tom no versículo 28. Porque essa maturidade espiritual adquirida por uma proclamação única, ela também é adquirida por uma proclamação comum. Agora ele nos inclui. Olha o versículo 28. O qual nós anunciamos. O apóstolo Paulo tinha um ministério único, mas também exerceu um ministério que nos é comum. Se nós vamos ser mais um elo nessa corrente, no conhecimento e na proclamação de Cristo, nós precisamos entender o que do ministério do apóstolo Paulo nos é comum. E ele diz aqui, o qual nós anunciamos. Quem são esses nós? Somos nozes ou não somos nozes? É agentes ou não é agentes? Bom, Colossenses capítulo 1, versículo 1,
Antes de tudo, né, esse o qual é Cristo em vós, a esperança da glória, é o antecedente, o versículo 27, aquilo que veio antes. Então esse o qual aponta para Cristo. Nós anunciamos. Quem somos nós? Olha lá o versículo 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Será então que é só Paulo e Timóteo que anuncia Cristo? Bom, eu quero sugerir para você que não. Por que que não? Vamos pular alguns versículos e vamos lá para o versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, no mínimo, nós estamos falando que era o apóstolo Paulo, Timóteo e Epáfras que anunciavam Cristo. Mas ainda assim, inclui a gente ou não? Bom, quero sugerir para você que sim. Não de uma forma meramente intuitiva, mas quando nós paramos e prestamos atenção em como o apóstolo Paulo desenvolve o seu pensamento, e adiantando um pouco, Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Esse instruir e aconselhar são os dois modos que ele qualifica quem anuncia Cristo. Anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Esse nós não é apenas Paulo, Timóteo e Epáfras, porque depois ele convida os colossenses a mutuamente anunciar Cristo. Como? Instruindo e advertindo. Irmãos, nós somos chamados a proclamar Cristo, assim como o apóstolo Paulo fez, usando a doutrina revelada pelo apóstolo Paulo, por meio do exercício da mutualidade de instrução e aconselhamento, encorajamento, advertindo e instruindo mutuamente. Nós fazemos parte dessa missão. A maturidade espiritual tem um aspecto singular, que é uma mensagem recebida e revelada pelo apóstolo Paulo e seus colegas apóstolos e profetas, mas tem um aspecto comum para cada um de nós. Ou seja, você e eu anunciamos a Cristo. É comum para nós, na mensagem, Cristo, e é comum na forma. Olha lá, divertindo e ensinando. Às vezes nós ficamos um pouco intimidados, porque, puxa, mas eu sou tão imaturo na minha fé, ou eu sou relativamente um novo convertido, eu conheço pouco da Bíblia. Não confie no quanto você sabe, mas preste atenção no poder do pouco que você sabe. Ok? Eu já dei elementos o suficiente aqui para você, sobre o que Cristo fez por nós, e que se trata de uma mensagem poderosa, louca, mas poderosa. Louca. Simplesmente maluca, mas poderosa. Aliás, o texto anterior, dos versículos 13 a 23, depois hoje, quando você chegar no quarto, leia um pouco mais dessa loucura. Coisa doida que Cristo fez por nós. Maluco. O amor de Deus por nós, visto na cruz do Calvário, é uma coisa louca. Faz com que a ira dele descarregada sobre o seu filho nos deixe de boca aberta. Tamanho o amor que ele tem e tamanho a seriedade do pecado visto na sua ira derramada sobre seu filho na cruz do Calvário. Então é poderosa a mensagem que nós temos. Sempre nós podemos crescer no conhecimento e no manejo da palavra de Deus? Sim, obviamente. Eu acredito, inclusive, que parte dos propósitos da pregação da palavra de Deus, que você escuta semanalmente na sua igreja, assim espero, é equipar você para o ministério que ele lhe deu. Ok? É parte do processo. Mas não subestime o poder do pouco que você sabe. E aqui o que o apóstolo Paulo nos chama a fazer é reverberar a palavra de Deus. Nós já adiantamos lá um pouco em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Sabedoria que está no conhecimento de Cristo. Colossenses 2,3.
Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem que é esse em quem? No versículo 2, Cristo. Então o apóstolo Paulo não dá ponto sem nó aqui. Se ele está dizendo que é para a gente se instruir, se aconselhar em toda a sabedoria, ele já definiu essa toda a sabedoria. Quem é? Cristo. Cristo Jesus. Conhecer a Cristo. Conhecer de Jesus. E nós fazemos isso advertindo. Advertindo tem um aspecto corretivo do nosso anúncio de Cristo. Quando nós nos advertimos, quando nós advertimos a todo homem, nós estamos identificando um caminho que é diferente ao de Cristo Jesus e chamando-o de volta, advertindo. Há um aspecto de correção no nosso anúncio de Cristo. E há um aspecto de formação no nosso anúncio de Cristo quando nós ensinamos. Nós não só dizemos para as pessoas, esse não é o caminho certo, como nós dizemos qual é o caminho correto. Sim ou não? Sim? Ok? Talvez essa seja uma forma difícil de dizer algo que você já sabe há muito tempo. Mas muito tempo. Ok? Uma criança pequena pega um giz e ela risca a parede. Pode riscar a parede? Não pode riscar a parede. Então o que nós dizemos para uma criança pequena que risca a parede? Não risque a parede. Correção. Qual é o ensino? Risca o papel. Ok? Essa foi a professora Sônia, que nos disse lá atrás. Ela disse, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, não é? Ela disse tantas coisas, que o que nós estamos fazendo aqui? Só aprendendo mais do mesmo, em níveis cada vez, espero eu, profundos. De que há sempre a identificação de um caminho errado e apontar o caminho certo. O caminho errado e o caminho certo, nós estamos apontando. Sim e não. Com uma tesoura, certo? Uma tesoura, 2 lâminas, sim e não, corta certinho. Já tentou cortar papel com uma lâmina só? Fica tudo torto. Então, alguém pode ter a habilidade de fazer isso, mas eu não consigo, né? Fica tudo torto. Ok? Então é comum na forma. Aquilo que o apóstolo Paulo fazia, nós somos chamados a repetir. Advertindo e ensinando. Quem? Comum no público. Todo homem, todo homem, todo homem. Nós temos a incrível capacidade de selecionar de acordo com o que nos é semelhante. Nós temos a inclinação de procurar conforto no que nos é comum. O apóstolo Paulo nos chama aqui a quebrar essas barreiras. Se nós vamos amar pessoas, nós precisamos procurar o diferente. Precisamos procurar o diferente. Todo homem, todo homem, todo homem, inclusive em Cristo Jesus, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Há Cristo em nós. Em nós. Essa visão de unidade quebra barreiras e nos torna livres para amar o diferente. E a razão pela qual nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Mas normalmente nós amamos como? O amável. Nós procuramos qualidade nas pessoas para amar. Já pensou que barco furado? Espere sentado, quem é qualificado para receber seu amor? Nem você mesmo é. Mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O foco então não é eu, mas eu olho em Cristo e olho no próximo. Paulo não dá ponto sem nó, nem Jesus dá ponto sem nó. Tanto é que ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o próximo como? A ti mesmo. Vista esses óculos e seja maduro. Amando a Deus e amando o próximo. Mas qual é a nossa tentação? Você fala isso porque você não sabe como é difícil a minha vida. Você fala isso porque você não sabe o que eu já passei. E aqui eu digo o que eu já disse. Realmente eu não sei. Mas eu sei quem sabe. Eu sei quem já experimentou todas as tentações. Suportou todas elas sem pecado. E abrindo um caminho para um trono de graça para encontrarmos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Hoje é a ocasião oportuna. Ele está vivo. Ele está vivo. É comum no público, é comum no alvo, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você tem um círculo de influência. Você tem um círculo de influência imediato,
você tem um círculo de influência já um pouco mais distante, há vários níveis nisso. A grande pergunta é, qual é o seu alvo para cada um deles? Porque se o alvo continua centrado em si mesmo, o que você está procurando na verdade é mais um contexto em que você pode ter um momento agradável. Talvez um pequeno oásis na sua vida difícil e dura. Quando eu me reúno com esse grupo, eu encontro descanso, é o meu pequeno oásis. Okay? Eu não sou contra você encontrar refúgio e ter bons tempos com as pessoas. Absolutamente. Mas se isso se torna o nosso objetivo de vida, nós deixamos de ver o alvo de Deus projetado na vida de cada um de nós. Cristo em nós. O apóstolo Paulo era doido, porque ele não descansava enquanto ele não visse todo o homem perfeito em Cristo. Quando acaba? Quando que acaba isso? Por isso que eu fico assim tranquilo, né? Porque pensa num trabalho que não existe desemprego. Pastoral. Pode não ter remuneração, mas isso não veio ao caso. Mas falta de trabalho não vai ter, certo, Wallace? Não vai ter. Porque enquanto não tiver todo mundo igualzinho a Cristo Jesus, tem trabalho a ser feito. Para e pensa nisso. É quando ele voltar, ou nos chamar, aí a gente vai descansar. Mas até lá, o nosso alvo, né? Olha só, a singularidade do ministério do apóstolo Paulo tornou comum toda a singularidade do homem, tornar-se perfeito em Cristo. E aqui que quebra-se alguns mitos. Porque num grupo tão singular, nós temos alguns aspectos singulares? Claro que sim. Mas nós temos aspectos comuns. Sabe o que Deus espera de você? O mesmo que Ele espera de mim, ou de qualquer outro grupo dentro das nossas igrejas. Tornar-se semelhante a Cristo Jesus. A singularidade de todo homem, então, conta a resposta no que é comum a todos nós. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Isso aqui nos une. Eu acho isso fabuloso quando eu paro e penso na igreja. Tem algumas cenas que talvez um dia eu tire uma foto, poste no Facebook, eu não sei, ok? É a visão que nós temos do púlpito. É a visão que nós temos do púlpito. Além de saber onde estão as pessoas que costumam dormir, a galera do segundo turno e tal, né, tem alguns nomes que vêm na cabeça, mas enfim, né, o pessoal da água, né, tem toda uma galera, levanta, vai tomar água, volta e tal. A gente sabe, todo mundo, o pastor está distraído pregando, ele não está vendo. Está vendo sim, ok? Está vendo sim. Mas, independente disso, o que eu acho bonito quando a gente está lá em cima pregando, né? Tem histórias ali. Tem histórias. Tem histórias de sofrimento, tem histórias de arrependimento, tem histórias de reconstrução. E às vezes eu paro para pensar nisso, fico emocionado ao pensar no que a palavra de Deus vai fazer. E tem algo mais também. Eu falo, esse grupo é maluco. Porque alguns minutos antes, tinha alguns com a camisa do Corinthians, outros com do Palmeiras, e agora está todo mundo junto no mesmo ambiente, isso é perigosíssimo. Ok? Aí tem gente que gosta de A, tem gente que gosta de B, tem gente que está com 80 e poucos anos, tem gente que está com 15 anos, e todas as particularidades. Aí eu falo, mas que coisa maluca isso aqui, só tem uma razão pela qual nós estamos juntos hoje. Não é time de futebol, não é faixa etária, não é estado civil, não é nada a não ser Cristo. Cristo nos une, quebra barreiras e nos faz enxergar além de nós mesmos. Então esse alvo, todo homem, perfeito em Cristo Jesus, é o que levou o apóstolo Paulo então a essa intensidade, e que eu creio também que nós somos chamados a ter. Ok? Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Para isso é que eu também me afadigo. Esse é o motivo do nosso cansaço. Ok? Esse é o motivo do nosso cansaço. Tem dias que realmente a gente põe o pé para cima e fala, que dia, Senhor? Tanta coisa. Não falta mais nada. Toca o telefone, só faltava essa. Parece que esse é o nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo não nos apresenta nenhuma surpresa aqui. Se nós entendemos o plano que Deus tem para a história,
se nós entendemos por que Ele nos colocou numa igreja, se nós entendemos por que Ele nos equipou com a sua palavra, nós não temos outra reação a não ser labuta, o cansaço, e vamos deixar para descansar em Hebreus 4, em Cristo, certo? Um dia nós vamos descansar. Um dia nós vamos descansar. Mas até lá, eu espero que você esteja suando a camisa. Não inverte não. Não inverte não. Ok? E às vezes mas a gente não pode fazer tudo. É verdade, a gente não pode fazer tudo. Mas a gente pode fazer tudo que a gente pode. Sim? A gente pode fazer tudo que a gente pode. E o que Deus nos deu hoje? Nos deu uma circunstância. Nos deu uma circunstância, nos deu uma história, ministrou sofrimento. E tudo isso agora se torna o palco onde irei servi-lo, de acordo com a graça que opera em nós. Para a gente ver, puxa Deus, eu estava no tatame, e olha o que o Senhor está fazendo por meio de mim. Olha o que o Senhor está fazendo por meio de mim. Porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Então esse é o motivo do nosso cansaço. Sossego, então, é um péssimo objetivo de vida. E algumas pessoas têm adotado isso. Não, eu quero sol, sombra e água fresca. Água de coco. O pessoal de Salvador ficou de repente todo agitado aqui. Mas eu quero uma rede, eu quero um doce de leite, de Minas, não é? E é só o que eu quero. Sossego é um péssimo objetivo de vida. Não satisfaz. Não satisfaz. Não nos traz o sono gostoso de um dia de trabalho e trabalho para o Senhor. É um péssimo objetivo de vida. Evitar conflitos é um objetivo de vida que irá lhe isolar da comunidade. O que é comum para aqueles que têm uma história de intenso sofrimento é buscar agora se isolar. A quem eu mais confiava traiu minha confiança. Doeu tanto que eu nunca mais vou me expor a um relacionamento assim. Eu nunca mais vou me expor às pessoas, porque pessoas pecam, traem e doem. Eu sei. Dói. Ninguém minimiza essa dor e não vamos banalizá-la. Mas é um péssimo objetivo de vida. Isolar-se buscando segurança nos seus relacionamentos ou falta de. O custo é muito alto. Você deixa de cumprir o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Esse é o motivo do nosso cansaço, é o motivo do nosso deslumbre. Por que deslumbre? Trabalhamos. Não é incomum quando nossos trabalhos se frustram e de repente, quando ninguém esperava, olhos se abrem, pessoas são transformadas, a graça de Deus alcança pecadores, pessoas se reconciliam e nós temos a possibilidade de no banco da frente, com um balde de pipoca, testemunhar o que a graça de Deus faz na vida de pessoas quando nós anunciamos Cristo, ensinando e advertindo. Ouse conhecer o poder da graça de Deus, transformando pessoas. Sim, relacionamentos. Nossa, tem horas que você fala, misericórdia, eu vou para Marte sozinho. Lá meu celular não pega, não tem plano da Vivo, da TIM, da Oi, da Claro, que pegue lá, e lá ficarei. Só eu e a bandeira do Brasil que eu vou fincar lá. Vai ser lindo. Tem dia que é brincadeira, eu quero ficar sozinho mesmo, que é rolo esse negócio de pessoas. Mas as maiores alegrias não é ver o agir de Deus na vida de pessoas. Não é ver o que Ele faz na vida de pessoas. Não é assim que nós conhecemos mais do poder de Cristo. Não é assim as evidências da graça de Deus na minha vida, na sua vida. Esse é o motivo do nosso cansaço, sim, mas é o motivo do nosso deslumbre. Motivo do nosso deslumbre. Trabalhar intensamente para o Senhor, então, irá fornecer a você oportunidades de ver o Senhor agir de acordo com a sua eficácia, que opera eficientemente em nós. Mas você não vai ver apenas debaixo do cobertor
apenas buscando sossego. Tem que sair para ver. Tem que se envolver com quem é diferente. Tem que ousar ver e conhecer mais da graça de Deus. Tudo isso que nós estamos falando tem algumas implicações. Nós vamos voltar nisso amanhã cedo, as implicações do que nós estamos falando hoje. Mas eu quero provocar você a pensar algumas. Ok? O que a revelação do mistério de Jesus traz para nós em termos de objetivos de vida? Agora pense o que tem regido a sua vida. Quais são os desejos que motivam você a optar por A ou por B? E como que o mistério em Jesus influencia isso? O que Jesus Cristo é para nós em termos de alvos de vida? Talvez é uma pergunta muito semelhante à primeira, mas numa perspectiva levemente diferente. Pense tanto em quem eu devo ser e como eu devo fazer. Aqui está fazer, mas é ser. Pense tanto em quem eu devo ser, como o que eu devo fazer. Toda declaração acerca de quem Cristo é também é uma declaração sobre discipulado. Eu declaro quem eu devo ser e eu declaro o que eu devo fazer. Ok? Quando nós pensamos em Jesus Cristo. E quais são as desculpas comuns que colocamos como impedimentos para participarmos do processo de proclamação, esse aconselhamento mútuo, ensino mútuo e desenvolvimento de maturidade? Quais são as desculpas comuns que nós usamos? Talvez algumas você já mesmo listou. Enquanto estou aqui falando, você está reagindo, certo? Foi esse o tempo que eu acreditava que isso era um monólogo. Você está interagindo. Eu acho que ele tem um ponto aí. Está viajando, nada a ver, não é? Pena que fulano não está aqui. Nossa, vou mandar agora para ciclano, não é? Discordo, não é bem assim. Você está interagindo. Talvez algumas coisas que eu disse você já reagiu com as desculpas comuns. Então é a tréplica agora. Seja brutal com essas desculpas. Cuidado com as mentiras que nós abraçamos. Às vezes algumas coisas são difíceis, mas vamos jogar real, difícil é difícil, não é ruim. Difícil é difícil. Só isso. A gente associa difícil com coisa ruim. Não é? Algumas coisas são difíceis, eu entendo isso. Mas cuidado com as coisas que nós abraçamos. E precisamos da palavra de Deus vindo e confrontando isso. Com amor, mas com verdade. Verdade. Nos levanta e liberta. Verdade liberta. Okay? Então talvez tenha algumas desculpas que nós carregamos de estimação. Eu só vou ser feliz quando. O que você está me pedindo é muito difícil porque. Algumas são dificuldades reais e muitas podem ser contornadas. E algumas dessas dificuldades apenas vão direcionar você para um ministério específico no seu contexto. Porque essa é a beleza da diversidade, correto? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Senão não é diversidade, é uniformidade. E não é isso que Deus chamou. Deus chamou uma igreja diversa. E você faz parte desse corpo diverso. Ok? Então a maturidade espiritual adquirida por meio dessa revelação, dessa proclamação singular, que o apóstolo Paulo revelou para nós Cristo Jesus. A gente viu esse mistério ontem sendo expandido, revelado. Pensamos algumas implicações, o que nos define. Aliás, hoje à tarde você ouviu um pouco disso, não é? Sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Isso é vital para que a gente entenda o nosso papel, onde Deus nos colocou. E também a proclamação, a maturidade espiritual adquirida por meio de uma proclamação comum. Que eu e você fazemos parte. Em lugares, em momentos diferentes, mas fazemos parte disso.